Olá, queridos! Hoje o nosso tema fala sobre uma das celebrações mais importantes nos Estados Unidos. O nosso tema de hoje será sobre o Dia da Independência, uma data considerada feriado federal e talvez o maior feriado nacional vivido nesta nação. Porém, para entender melhor todo o contexto do que foi a independência desde o início até agora, teremos que voltar um pouco na história e estudar especificamente alguns breves aspectos que nos ajudarão a entender melhor sobre toda esta grande vitória da independência americana. Veremos então que no dia 4 de julho se celebra o aniversário da independência americana, e é conhecido como o Dia da Independência. E este é um feriado federal nos Estados Unidos desde 1941, embora a tradição da celebração do Dia da Independência se remonte ao século XVIII e à Revolução Americana. Algo importante, porque no dia 2 de julho de 1776, o Congresso votou a favor da independência. E, somente 2 dias depois, os delegados das 13 colônias adotaram a Declaração da Independência, que foi um documento histórico oficial redigido por Thomas Jefferson, o terceiro presidente americano, e que foi o primeiro a escrever a Declaração da Independência. Este é o documento redigido e que foi sumamente importante para começar e concluir todo o processo de independência deste país. Assim que, desde 1776 até o dia de hoje, o 4 de julho é comemorado como o Dia da Independência, um evento que envolve muitas festividades e que incluem jogos de artifícios, ou fogos de artifícios, desfiles oficiais, concertos e muitas reuniões familiares, inclusive informais, somente com o pretexto de reunir pessoas, as mais próximas de cada família, para celebrar esse dia tão histórico e tão importante que é o Dia da Independência Americana. Porém, para entender todo o contexto do que foi o Dia da Independência desde o início, teremos que caminhar através de algumas experiências importantes de alguns dos seus mais importantes personagens. Então, entramos aqui um pouco na vida e nos feitos poderosos e importantes de Thomas Jefferson, este rapaz aqui elegante que vemos e que foi o terceiro presidente americano. Veremos como foi que ele contribuiu para que a independência hoje fosse algo real. Veremos então que Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América. Ele nasceu no dia 13 de abril de 1743 e morreu no dia 4 de julho de 1826. Vemos então que ele morreu exatamente no dia da independência, no dia 4 de julho, e se não estou equivocada, ele morreu exatamente quando a nação completava 50 anos de independência. O caso é que ele morreu exatamente no dia da independência dos Estados Unidos. Como líder, ele foi um estadista, diplomata, advogado, arquiteto, filósofo e fundador estadunidense. Vimos então que toda esta quantidade de profissões e de excelente formação mostram a alta capacidade que ele teve de ser um dos presidentes e um dos primeiros, porque foi o terceiro, e além disso foi altamente capacitado a escrever a Declaração da Independência, que depois passou a ser o documento oficial para que o país lograsse literalmente a sua independência da Inglaterra. Vemos que, como terceiro presidente dos Estados Unidos, ele governou o país desde 1801 a 1809. E, em minha opinião, particularmente, ele foi provavelmente quem mais marcou esta nação. Por quê? Porque ele foi o principal autor da Declaração da Independência, que foi o documento histórico oficial que deu base, fundamento ao que seria mais tarde a independência conquistada. Entre outros, Thomas Jefferson foi considerado um dos pais fundadores da nação.
E sua inteligência foi tal que ele chegou a desenhar sua própria casa e a equipou com dispositivos de segurança que ele mesmo inventou. Então, uma pessoa realmente capacitada. Thomas Jefferson morreu aos 83 anos, no mesmo dia em que se comemorava 50 anos de independência dos Estados Unidos. Ou seja, ele criou a Declaração da Independência. O país conquistou a sua independência da Inglaterra e particularmente, eles lutaram durante mais ou menos 8 anos em feroz batalha contra o reino da Inglaterra para conquistar sua independência. E todo este processo teve grande contribuição deste homem, que ocupou um papel importante em todos os setores possíveis daquela época. E atualmente há uma pergunta bastante comum: quantos presidentes o país americano já teve até agora? Então, em nossa breve investigação, encontramos que até hoje são 46 pessoas, 46 presidentes, desde 1789, que ocuparam a posição de presidente nos Estados Unidos. Então, eu trouxe aqui a minha tabela que mostra os 46, desde o primeiro, que foi George Washington, até o último, que é o presidente atual. Então, aqui no terceiro lugar, vemos Thomas Jefferson, que foi o que mencionei agora, e que foi quem oficialmente e inicialmente escreveu o histórico documento sobre a Declaração da Independência, que mais tarde resultou muito positivamente para a independência deste país. Bem, no contexto americano, existem algumas expressões bastante famosas e também muito significativas pelo tipo de mensagens que trazem. E uma delas é God Bless America, ou em português, Deus abençoe a América. Porém, eu pergunto, ou alguns perguntam, de onde veio esta expressão God Bless America? Será que isso tem alguma origem? Então vamos ver rapidamente que God Bless America é uma canção patriótica americana que foi originalmente escrita por Irving Berlin. E ela foi escrita no período da Primeira Guerra Mundial, que se deu em 1918, ou seja, foi escrita em 1918, e até hoje ela serve de inspiração para muitos outros hinos e canções cristãs, como, por exemplo, a canção This Land is Your Land, ou literalmente, esta terra é tua terra. Eu não sei se você já escutou alguma vez essa expressão que diz esta casa é tua casa, ou minha casa é tua casa. E os hispanos dizem mi casa es tu casa. Então, isso é algo bastante literal. Isso aqui é apenas um tema de uma canção, o título, This Land is Your Land. Porém, através dos séculos, os Estados Unidos têm tornado esta mensagem algo muito real. This land is your land, esta terra é tua terra. Então, de que forma esta canção tem se tornado real? No sentido de que os Estados Unidos, desde muito tempo atrás, têm aberto as suas grandes portas para receber outras culturas e outras nações para ocupar a sua terra, o seu território, o seu espaço e desfrutar das bênçãos que eles têm distribuído para muitas outras nações, povos e culturas através do tempo, o que tem sido uma bênção sem dúvida alguma. Então, God Bless America traz uma letra e mensagem altamente significativas, altamente profundas. Por quê? Porque esta canção, God Bless America, assume ou se apresenta ou toma a forma de uma oração, de uma petição ao Deus Todo-Poderoso por paz e bênçãos sobre esta nação. Então, literalmente, God Bless America é um pedido. Deus, abençoa esta nação, abençoa a nossa nação. E ele tem respondido esta oração porque muitas outras nações têm recebido dos Estados Unidos bênçãos em diferentes aspectos, tanto em aspecto
cristão, a fundação de igrejas, organizações de ajuda aos necessitados, grandes doações, inclusive envio de missionários, construção de templos, igrejas, enfim, tantas outras coisas através dos séculos. Assim que literalmente Deus tem respondido e abençoado os Estados Unidos da América. Uma outra expressão bastante famosa e conhecida nos Estados Unidos é "In God we trust", ou em português, "Em Deus nós confiamos". Aí eu pergunto novamente, de onde veio esta expressão? "In God we trust". De onde veio? Será que isso tem alguma origem? Então vamos ver que literalmente a expressão "em Deus confiamos" foi inspirada na quarta estrofe do hino nacional da América, que inclusive é um hino muito lindo. E o hino se intitula The Star Spangled Banner. E a estrofe é: Then conquer we must, when our cause is just, and this be our motto, in God is our trust. Em português, podemos traduzir desta forma: então devemos vencer quando a nossa causa for justa, e este for nosso lema, em Deus está nossa confiança. A tradução aqui está o mais aproximado possível. Porém, se vamos ao inglês, vemos que o lema em si já é, por si só, desafiador. Quando lemos "Then conquer we must", é literalmente nós temos que ganhar, ou nós ganharemos, ou nós vamos ganhar. É uma espécie de afirmação. When our cause is just, quando nossa causa for justa, como está traduzido aqui. And this be our motto. Isto aqui é algo bastante significativo, porque literalmente é quando isto for o nosso lema, referindo-se a quê? Ou se referindo a quê? Quando o nosso lema, que está aqui embaixo, em Deus está a nossa confiança, ou seja, quando nossa confiança estiver em Deus, então ganharemos. Então, eu associo o fim dessa estrofe com o começo. O começo diz, então ganharemos, e o final diz, em Deus está a nossa confiança. Porém, a parte anterior, quando este for nosso lema, então, quando o nosso lema for em Deus está a nossa confiança, ou quando nossa confiança estiver em Deus, o resultado será este: ganharemos sem dúvida alguma. Então, essa expressão "em God we trust" é tão importante porque faz referência ao Deus Todo-Poderoso. E sem dúvida que esse levantar do nome de Deus influencia grandemente os patriotas americanos. Então veja que tanto na primeira expressão God bless America, quanto nesta segunda, "em God we trust", God, o Deus, é levantado, é ressaltado em ambas as expressões, deixando claro que os americanos, patriotas ou não tão patriotas, creem que todo tipo de vitória que eles obtêm vem de Deus, que está sobre todos os deuses e sobre todas as nações. Vimos então que "em God we trust", esta expressão é tão importante que ela aparece inclusive em algumas notas de dinheiro. Por exemplo, aqui temos $1, aqui está a expressão "em God we trust". Também nas notas de $20, como vemos aqui, $20, "em God we trust". Essa expressão também aparece em alguns setores governamentais, como, por exemplo, a setores de migrações, por exemplo, ou outros setores relacionados com o governo. Geralmente se vê este símbolo e essa poderosa frase: "em Deus nós cremos", ou "nós confiamos em Deus". Ali está nas portas dos setores governamentais. Ela também aparece geralmente em portas de restaurantes ou lugares semelhantes, "in God we trust". E até os cowboys a utilizam em seus eventos em forma geral. Coloco isso aqui só para mencionar que os americanos têm uma plena consciência de que nenhuma vitória seria possível para eles ou para sua nação se sua confiança
se sua esperança não estivesse nesse Deus Todo-Poderoso. Estados Unidos não é uma nação perfeita, porém é uma nação que entende claramente que toda a sua vitória, as grandes e as pequenas, as mais importantes e as não tão significativas, todas vêm do Deus Todo-Poderoso. Por isso, este lema é oficial ao ponto de aparecer em lugares governamentais, ao ponto de aparecer nas notas do dinheiro em diversos valores, incluindo as moedas. E eles usam aqui: em Deus nós confiamos. Isso é algo sumamente importante. Um outro símbolo nacional nos Estados Unidos é a águia, esta linda ave que você vê aqui. Veremos então que a águia nos Estados Unidos é um tipo de emblema nacional que representa literalmente a liberdade, a força e a independência. Então, em qualquer lugar onde se investigue sobre a águia, você encontrará que o significado ou simbolismo máximo desta linda ave é a liberdade, a força e a independência. Esses três juntos formam todo o conjunto da essência americana. Vemos então que a águia, ou este símbolo da águia, é encontrado no grande selo dos Estados Unidos e aparece em prédios governamentais, como já mencionei, em algumas moedas e também documentos oficiais em diferentes setores. Elas aparecem também, por exemplo, nas estampas dos envelopes que mandamos pelo correio e coisas assim. São setores oficiais, são atividades oficiais dentro do país. Como ave, a águia é sempre muito forte, muito corajosa e voa sempre muito alto e de cabeça sempre bem erguida, como se não tivesse medo de ninguém. Então, essas 4 primeiras qualidades eu posso comparar com a expressão desta ave que temos aqui. Veja a sua expressão, veja o tipo, assim, o impacto deste olhar. É um olhar bastante determinado, bastante firme, bastante direto, concentrado em algo. A sua arma de defesa, a sua expressão em geral expressa valor, expressa muita coragem, como se ela não tivesse medo de ninguém. A águia, por outro lado, apresenta uma grande capacidade de visão, como já sabemos, como ave, simplesmente. Todo tipo de águia, as mais jovens ou as de mais idade, elas todas têm uma grande capacidade de visão, porque podem ver de muito, muito longe, inclusive através das trevas, da escuridão. Elas podem ver bem e estão sempre dispostas a fazer grandes sacrifícios. Então, a águia americana, que é este símbolo aqui, representa o orgulho desta nação, que ao longo dos séculos se tornou o lar de muitas outras nações do mundo. E eu menciono essas características de fortaleza, de coragem, de visão ampla, de não temer, de avançar, de se sacrificar, de se doar, porque essas características são as que a cultura americana adotou para assim expressar sua bravura. Eu creio que por esta razão os Estados Unidos é tão abençoado em tantos aspectos. Não que as demais nações não sejam, com certeza, todos somos, porém os princípios que se nota aqui são muito mais estabelecidos, muito mais permanentes, e um deles é abrir as portas para abençoar a outros. E já sabemos biblicamente que quando damos, recebemos. Inclusive, Deus nos convoca a dar primeiro e depois receber. Ou seja, geralmente, como humanos, pensamos que primeiro recebemos para depois dar. É o contrário. E esta nação dá sempre sem receber ou sem esperar receber nada. Por isso, vemos que através dos séculos, tem alcançado muito mais territórios e abençoado muito mais nações. Então, toda esta bravura que a cultura americana ou norte-americana desenvolve através dos séculos, eles tentam explicar de forma simples, através desta expressão tão assim consistente, tão contundente, tão firme da águia, como se vê neste lugar. Quanto ao cristianismo, nas minhas breves investigações, eu descobri
que a nação americana ou norte-americana é conhecida como a primeira nação cristã nas Américas. Eu digo Américas aqui em plural porque isso envolve América do Sul e América Central e também Norte América, neste caso, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são ou formam uma nação cristã que chegou primeiro entre as outras Américas. Em vários países da América Central e do Sul, se descobriu que os primeiros missionários e cristãos em geral que chegaram para evangelizar a população local foram norte-americanos. Isso é uma tremenda bênção. Talvez para muita gente esta parte da minha narrativa não importe muito, porém eu creio que aqui começam realmente as grandes bênçãos. Essa gente se sacrifica por outros, e não apenas agora, mas através dos séculos passados. Eu estive lendo quão fantástica é a visão que desde o início, desde os primeiros passos, desde o início da sua estrutura como nação foi desenvolvida. Eles não apenas estabeleceram um sistema de doar, de abrir portas, mas eles creem no que fazem. Então, muitas dessas nações da América do Sul, América Central e com certeza outros continentes foram evangelizados pela primeira vez porque missionários americanos foram lá, se sacrificaram, pagando seus próprios gastos de passagem, de estadia, de hospedagem, de alimentação, até de saúde em muitos casos. E simplesmente porque tinham a consciência do cristianismo e do que Deus demanda de nós com relação a evangelizar a outros. Então, isso aqui é um relato bastante claro e bastante algo em que podemos crer, porque há evidências de que muitos outros países foram evangelizados pela primeira vez, porque americanos foram pagar o preço que ainda não podíamos pagar por nós próprios. Porém, para entender finalmente o que foi essa independência dos Estados Unidos com relação à Inglaterra, de onde antes faziam parte, eu busquei alguns sinônimos para ver o que implica independência. Então, encontrei, por exemplo, que independência é sinônimo de liberdade, de direito, de progresso, de autonomia, individualização, autossuficiência, emancipação, autogoverno e normalidade, ou retornar à normalidade. Então, quando os Estados Unidos lutaram contra a Inglaterra para obter sua própria independência, esse período de guerra e de luta por sua independência durou mais ou menos 8 anos, como mencionei no início. E começou em 1775, terminando mais ou menos em 1783, quando finalmente lograram sua independência. E quando lograram sua independência, eles recuperaram sua liberdade, seus direitos, puderam então começar a progredir por eles próprios, se tornaram autônomos, se individualizaram como nação, se tornaram autossuficientes, mostrando suas capacidades para desenvolver suas próprias estruturas locais, como também abençoar outras nações, se tornaram emancipados de qualquer outro jugo ou prisão de qualquer outro tipo de governo. Começaram a desenvolver e fortalecer e expandir seu próprio governo e finalmente retornaram à sua vida normal. Etimologicamente, a palavra independência vem do latim e ela é uma palavra composta, ou seja, dividida em duas partes, já como vemos aqui, independência. A primeira parte é ine, que literalmente significa sem, ou seja, sem nada, ou sem algo importante. Isso. Ine, do latim ine, sem, e a segunda parte é dependere. Dependere é literalmente submeter-se ou estar submetido, ou estar embaixo de, algo parecido. Então, os Estados Unidos lutaram para não estar mais nesta condição de não ter ou de estar sem ter o que era importante, o mais importante, que neste caso era a sua liberdade e seus direitos, e tampouco estar submetido, como diz a palavra dependere, do latim. Algo importante.
Agora vimos que, em geral, a palavra independência e do latim ine, dependere, se aplica literalmente a todas as diversas áreas da vida do indivíduo. Por exemplo, alcança o aspecto emocional, político, econômico, social, acadêmico, profissional, religioso e outros. Então, neste caso, quando os Estados Unidos lutaram por um período de mais ou menos 8 anos contra a Inglaterra por sua independência, eles também estavam lutando por sua vida política, porque queriam estabelecer seu próprio governo, como vemos agora, toda esta lista de presidentes. Queriam desenvolver seu próprio sistema de economia, queriam viver sua vida social à sua própria maneira, e assim sucessivamente. Da mesma forma como se dá com nações, com certeza se dá com indivíduos. Muito importante a visão que queriam eles conquistar, debaixo do que chamamos Dia da Independência, algo muitíssimo importante. Então, voltamos àquela frase tão especial do início. Depois de todo este breve resumo, que podemos dizer: Deus abençoe a América, God bless América, e continue abençoando em favor desta própria nação e em favor de outros que ainda virão. Então, e mais posso dizer eu a partir de aqui? Digo simplesmente de forma bem reduzida: feliz dia da independência para todos. Feliz dia da independência para os Estados Unidos. Bem, esse vídeo foi curto, porém foi para mim muito gratificante estudar sobre a história americana. Eu realmente aprendi muito. Então, os vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Bye!